Oi, eu sou a Aira e esse é o Penso Logo Cast, um podcast em áudio, onde eu compartilho reflexões sobre a internet e o mundo, ou só o que se passa pela minha cabeça. No fim, se você quiser comentar, eu vou adorar, porque quem gosta de bot é Big Tech, e eu tô aqui pra falar com gente. Pranto de gente ruim não me comove. Eu vi alguém dizendo essa frase e eu falei, é exatamente esse sentimento. O meu podcast especificamente não é voltado para notícias sobre política, mas tudo é política. E apesar dos meus episódios não serem focados nos eventos deste tema, não significa que eu não me posicione como uma pessoa que, assim como milhões de brasileiros, sofreu muito na pandemia e estava aguardando há anos a prisão desse cara, não tinha como eu vir aqui e não falar sobre isso, porque pela primeira vez eu sinto que a gente pode comemorar de verdade. Agora tá liberado. Porque quando ele tava em casa só, tava muito cômodo. Não que agora ele esteja exatamente onde ele merece, porque o lugar dele é na Papuda, né? Ele tá preso num lugar que em São Paulo ia tá valendo uma boa grana, apesar de ser um cubículo. Mas assim, tá mega confortável, recebeu visita. Porra, essa democracia é uma mãe, né? Por tudo que ele é, tudo que ele representa, tudo que ele falou, tudo que ele fez e não fez na pandemia e ao longo da vida pública dele, que ele conseguiu ser um imprestável em todos os sentidos, é uma pessoa que é um peso morto na Terra, porque conseguiu fracassar em tudo que fez. Conseguiu fracassar antes de ser presidente, conseguiu fracassar sendo presidente, conseguiu fracassar em dar golpe de Estado, conseguiu fracassar em fugir, que tem uma mulher que se pá tá mais feliz do que a gente, que ele tá preso, porque eu nunca vi uma pessoa tentando tanto disfarçar um sorriso na minha vida pelos fracassados dos filhos dele que não souberam salvar o papi e por todo o resto que você sabe, né, porque eu também não vou ficar fazendo retrospectiva porque é muita bosta. Isso daí que ele tá passando não é nada. Não é nada perto do que ele merece, nada. Você já viu mulher falando assim na internet? Ah, hoje eu tô feliz porque o meu abusador morreu, porque meu abusador foi morto. Esse é o feeling pra mim. Eu acho que cada pessoa sofreu na pandemia especificamente de um modo diferente. Nem todo mundo teve Covid, nem todo mundo perdeu alguém pra Covid, mas todo mundo sofreu na pandemia, sem sombra de dúvidas. E não só na pandemia, mas durante o governo dele, o desgoverno dele, no caso, né? E eu posso afirmar pra você com todas as letras, tudo o que tinha que ter dado de mal na minha vida, em todas as áreas, deu. E não foi uma coincidência. Foi a primeira vez, inclusive, que eu passei dificuldade financeira. Eu tava com a saúde mental zerada. Eu literalmente quase morri. Então eu odeio esse cara. Eu odeio. A esse ponto, a essa altura do campeonato, eu sei que quem ainda tá com ele ou é mau caráter como ele, ou é alienado. E a minha empatia com o alienado, ela tem um limite. Porque a gente dá tempo da pessoa acordar. A gente dá tempo da pessoa se tocar, a gente dá tempo da pessoa abrir os olhos, que não é muito difícil, não é nada difícil na verdade, é só você ter o esforço mínimo de você ler as notícias. É só você acompanhar, é só você fazer, não é nem um arroz com feijão, você pode escolher ou arroz ou feijão. É mais básico ainda. E aí quer ficar alienado por causa de religião? Quer ficar alienado porque acha que ele é... Nossa, o cara tem Messias no sobrenome, então eu vou adorar ele? Então, por mim que se lasque igual ele. Já não tenho mais dó também. Mas dito tudo isso, eu vou falar uma coisa pra você. A gente deu uma sorte gigantesca do cara ser o maior tonho de todos os tempos. Eu não acho que o Brasil aceitaria uma ditadura, e eu não sou o tipo de pessoa que fica forçando discurso esperançoso. Eu realmente acho que as pessoas iam acordar, que ia ser um wake-up call. Mas ao mesmo tempo, não quero pagar pra ver. E também acho perigosíssimo, né, por motivos óbvios, a gente ter tanta certeza de que todo mundo ia se mobilizar em prol da democracia. Mas por mais que eu esteja muito feliz que ele foi preso, e eu acho que a gente tem que fazer churrasco mesmo, que a gente tem que gritar aos quatro cantos mesmo,
estourar champanhe, fazer bullying com bolsonarista e rir muito da cara dos tontos que estão chorando, eu sei que essa situação é tipo uma hidra, a gente cortou uma cabeça. A luta continua e é diária, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião de uma pessoa que é só uma cidadã e não é cientista política e não tá querendo se colocar nesse lugar, mas eu acho que se fosse um Nicolas Ferreira no lugar dele, por mais burro que ele seja, o desfecho ia ser bem diferente. Não sei se ia ter fracasso também, do mesmo jeito, mas ele é um cara que a gente tem que ficar esperto. E eu falo a gente porque eu confio que eu esteja fazendo o meu trabalho direito a ponto de atrair gente de caráter. Então eu já falo assim porque eu presumo que você é gente fina. O Nicolas, ele é uma figura que obviamente não vai conseguir enganar todo mundo, porque nem todo mundo é trouxa. Tem gente que estuda, tem gente que se informa, tem gente que tem caráter, tem gente que tem consciência de classe. Então ele não vai me enganar, ele não vai te enganar, a gente não vai cair numa fake news dele. Mas ele é melhor do que o Bolsonaro em vários aspectos. E quando eu digo melhor, não é que é melhor pra mim, mas ele é melhor pro que ele se propõe a fazer, pro que o Bolsonaro tentou fazer e não consegue. Ele é mais jovem, mesmo que ele fale muita groselha, muita abobrinha, ele sabe falar melhor, tem uma dicção melhor. Você viu, né, o tanto de view que ele conseguiu fazer quando ele fez o vídeo lá falando mentiras sobre o Pix, que inclusive, ó, demoraram muito pra rebater, né, a esquerda demorou pra rebater, e a única pessoa que conseguiu fazer isso, mesmo com delay, e muito bem feito, foi a Erika Hilton. Inclusive, ela é um dos nomes que a gente mais precisa agradecer. O Bolsonaro sempre se fode quando ele tá metido no meio, e eu não acho, na minha humilde opinião, que é uma coincidência, porque seria muito conveniente pra ele ser essa pessoa que parece que quer ajudar pra apunhalar pelas costas e ficar com o eleitorado do cara, né? E outra coisa muito importante também, não adianta pensar só em presidente e esquecer a Câmara. Aquilo ali tá mais pra culto do que qualquer outra coisa. Esse país já parou de ser laico faz tempo, né? Vamos combinar? E a gente sabe o quão perigoso isso é. Mas eu quero terminar esse episódio citando Jair Me Arrependi. Vou ler um tweet dela aqui, porque eu quero que esse seja o tom da nossa despedida, que ela fala assim, abre aspas, celebrem a data, gente. Permita-se comemorar a ruína de uma das pessoas mais desgraçadas que já vagaram nessa terra. E isso não tem nada a ver com ele ser opositor, tem a ver com ser um sádico, cínico, cretino, que fez pouco caso da nossa dor quando morríamos aos milhares. Fecha aspas. É sobre isso. A gente tem que sim pensar no depois. É pra isso também que eu fiz esse episódio, pra gente celebrar sem esquecer o depois, mas essa celebração tem que perdurar sim. A gente merece. Vaso ruim não quebra, né? Então eu acho que ele não morre cedo, infelizmente, mas eu quero que até o dia da morte dele, a experiência que ainda resta pra ele de vida, ele deseje não estar mais aqui, porque todas as pessoas que se foram deveriam estar no lugar dele. Porque ele pode não ter sido a pessoa que foi lá e matou com as próprias mãos, mas as decisões dele mataram. E pra mim é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa.